Boa tarde, eu sou o professor Jackson Bittencourt, coordeno o curso de Economia da PUC Paraná e hoje nós estamos numa webinar para lançar a terceira edição do Boletim de Conjuntura da Economia Paranaense, né? Prolongamos um pouco a análise, tomando por base desde o início do ano passado e alguns dados agora desse nosso primeiro trimestre do ano de 2021. Esse boletim ele é produzido por um ambiente chamado Estúdio de Economia e Finanças, que conta com o envolvimento de professores do curso de Economia e, principalmente, estudantes do curso de Economia. Inclusive, a produção do boletim é feita toda ela em conjunto com professores especialistas em cada uma das áreas temáticas e estudantes que colaboraram e que, inclusive, hoje vão começar a participar, né, apresentando as suas respectivas partes aqui nessa webinar também. Sejam todos bem-vindos. Eu passo agora a palavra, antes ainda de passar a palavra, eu queria dar um destaque que nós também temos uma coisa diferente hoje. Pela primeira webinar que a gente está lançando, dessa terceira edição, com um convidado especial, né? Então, em algumas webinars do lançamento das próximas edições do nosso boletim, nós vamos ter sempre um convidado para ajudar a debater. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o economista Evânio Felipe, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Passo, então, agora a palavra ao professor Wilhelm Meiners, coordenador do boletim. Muito obrigado, Jackson. Boa tarde a todos os colegas, alunos, estudantes do curso de Ciências Econômicas da PUC, aos demais convidados que cheguem junto aqui para assistir conosco esse debate sobre a economia estadual. Eu vou pedir ao Lucas que projete para nós o slide, né, do número 3 do primeiro trimestre de 2021, né? É uma satisfação a gente fazer esse lançamento, já nos possibilita, por exemplo, com esse número 3, o registro de um ISBN, né, que para nós é bastante importante. Temos aí uma formalização dessa publicação. Pode passar adiante. Outro detalhe importante é que nós estamos, de certa maneira, preenchendo o espaço de discussão da conjuntura da economia do Estado do Paraná, né? Infelizmente, houve a desativação de vários boletins ou vários meios importantes. A gente espera que haja uma retomada do boletim sondagem industrial da FIEP, que nos auxiliará muito, assim como do boletim de análise conjuntural do IPARDES, né? Destaco esses dois, que são instituições parceiras, né, e que a gente torce muito para que eles retomem as suas produções, né, também para que nos apoie, eventualmente, na divulgação, na discussão dos dados, sempre é bastante útil. Pode passar adiante, por favor. Muito bem. Alguns destaques importantes que a gente pode ter da economia paranaense nesse período bastante crítico, que foi o ano de 2020, né? Se a gente pegar na série histórica brasileira, desde o início do século passado, quando se começou a fazer projeções e cálculos sobre o PIB, foi o segundo pior ano da série histórica, né? Só perdendo lá para o nefasto ano do Plano Collor, em 1990, quando se fez um congelamento dos valores disponíveis na caderneta de poupança, na conta corrente de cada pessoa, o que inviabilizou a economia. Naquele ano, a queda da economia brasileira foi de 4,3%. Em 2020, o dado que o IBGE divulgou recentemente, 4,1%. Se projeta, né, os dados do PIB estão sendo fechados pelo IPARDES, devem ser divulgados proximamente. A nossa projeção é que haja uma contração em torno de 3,5%, portanto, menos crítica do que a do Brasil, mesmo assim, um desempenho bastante pesado, bastante crítico, que ocorre principalmente nos serviços pessoais e turismo, né? Eu chequei um dado agora da Secretaria da Fazenda, a queda de arrecadação
do ICMS de bares e restaurantes foi na ordem de 29%. Da venda de calçados e vestuário foi na ordem aí de 22%, 23%, ou seja, sofreram fortemente o impacto. Só para a gente ter uma ideia do peso do turismo, a única cidade importante, o único polo econômico importante do Paraná, que no final do ano passado não havia recuperado seu ritmo de atividade, foi Foz do Iguaçu e Curitiba. Né? Foz do Iguaçu teve, em termos de volume de receita tributária, uma queda de 4,8% em relação a dezembro de 2020, em relação a dezembro de 2019, e Curitiba menos 2,9%. Ou seja, um desempenho bastante crítico, muito em função do turismo, dos serviços que ocorrem nesses dois municípios. Na indústria e comércio, os setores que mais sentiram, tanto na produção como na venda, automóveis e vestuário, metal mecânica, química, combustível, perfumaria e cosméticos, né? Foram essas áreas que são importantes nos segmentos industriais do Estado e também importantes no comércio de produtos finais, varejistas, ou atacado, ou de vendas interindustriais que mais sofreram. Né? Então, se a gente for mensurar o impacto da crise de Covid, né? Só para ter uma ideia, no início do ano passado, né, mais ou menos nessa época do ano, pouco antes, né, antes do início da pandemia, a projeção é que o Brasil crescesse 2,3%, que o Paraná crescesse aí na ordem de 3, 3,5%. Com essa queda que nós observamos, o impacto entre a expectativa de crescimento e a realidade foi uma queda de 6,4%. Os 2,3% que você não cresceu, 4,1% que você caiu. Os 3, 3,5% que o Paraná cresceu e o 3,5% que de fato ele encolheu. Esse impacto só não foi pior, no caso brasileiro e paranaense, pelos bons resultados da agropecuária. A gente teve um crescimento de produção de soja, carnes, café, trigo e madeira, com impactos regionais distintos, sobretudo favorecendo o interior do Estado. O ciclo da nossa economia, hoje, nesse ano e no ano passado, ele é comandado pela pandemia. A gente teve uma forte contração econômica de março a maio, uma recuperação das atividades econômicas e do emprego no segundo semestre, especialmente no final do ano, quando comércio e indústria bombaram, né, geração de empregos muito forte. Começamos esse ano muito forte na geração de emprego. Foi divulgado hoje os dados de emprego de fevereiro do Brasil e do Paraná. Os dados vieram muito positivos, só que a nossa expectativa é o arrefecimento disso agora, infelizmente, em função da gravidade da pandemia, chegou no pico mais crítico, agora no mês de março e mês de abril. Em 2020, vários fatores contribuíram para essa retomada. O impacto da taxa de juros negativos, o impacto do auxílio emergencial, não só para as pessoas, mas também para estados e municípios, 65 bilhões repassados, os investimentos públicos, a reabertura de atividades com protocolos sanitários, a recomposição de estoques da indústria e do comércio. Existem vários riscos no ar para 2021. A gente precisa resolver a questão da pandemia com ampliação da vacinação, que vem num ritmo muito lento. A gente está temendo os impactos das variantes, que está causando uma retomada retardatária da economia brasileira em relação a outras economias dinâmicas no mundo. A China já se recuperou fortemente, os Estados Unidos vai ter uma recuperação imensa, não só em função do final da pandemia, né, com a grande vacinação, grande cobertura vacinal, mas também em função do pacote de ajuda econômica trilionário, né, 1,9 trilhões de dólares em gastos públicos. Né? Nós estamos, em 2021, com uma capacidade fiscal extremamente comprometida, tanto para o governo federal, que a gente conhece pelo noticiário, mas também em estados e municípios numa situação bastante crítica. Por quê? Porque não vai vir o auxílio emergencial do governo federal.
que deve impactar na redução de investimentos públicos, que, associado às falências empresariais, elevação do desemprego, contração de renda das famílias e impactos sociais perenes que a nossa sociedade deve sofrer, seja no tratamento de outras comorbidades, no atraso educacional e na ampliação da miséria. Muito bem, para fazer um quadro de cada segmento de atividade, eu vou chamar inicialmente o professor Kureski, que vai fazer um apanhado para nós de atividade econômica e de desempenho da agropecuária. É tua palavra, professor. Tá, boa tarde a todos, né? Então, contente com esse novo boletim. Acho que o desempenho do boletim está sendo muito legal, participar do boletim. Então, por favor, Lucas, passa o próximo slide. Tá, nesse slide eu apresento o desempenho da economia paranaense nas atividades indústria, comércio e serviço. Né, em abril ali deu para reparar que teve uma queda, né, com o fechamento das atividades econômicas. E a economia paranaense começa a se recuperar, né? Começa a ter um aumento, principalmente da indústria e do comércio. Serviços, a recuperação é bem mais lenta, né? Por causa que é necessário aglomeração. Né, então, isso se torna impossível. E ainda serviços tem a parte de restaurante, turismo, né? Cinema. Então, a recuperação é mais lenta devido à questão, né, da atividade. Então, no último trimestre, foi muito bom, né, para o Paraná essas atividades. A indústria cresceu 12,76%, o comércio 1,34% e o serviço 4,18%. Mas, entretanto, quando eu fecho o ano dos dados, ali, a indústria fechou com menos 2,6%, o comércio com menos 0,4% e os serviços com menos 9,5%. Tá? Então, não teve uma recuperação total, né? Tá? Dos segmentos. Por favor, Lucas, o próximo. Aí eu analiso um pouco a questão da inflação. Né? Que a inflação chamou atenção, né? Principalmente no último trimestre, né? Tá? Que inflação alta, e aparecia na televisão do pessoal no supermercado fazendo entrevista, e aí comprando carne, comprando soja, aí, óleo de soja, né? Mas a inflação, no geral, foi baixa. O que destacou a inflação foi os produtos alimentares, né? Tá ali, esse que puxou. Né? Então, produtos alimentares, domicílios, aumentou muito, né? 16,90%. Aí, puxado por alguns produtos, né? Eu cito os produtos: cereais e cereais, né? Que foi 63,83% de aumento. O tubérculos, né? Que entra a batata aí, né? 58,86%. E aí o vilão, óleo de soja, né? Óleos, né? 62,32%. Um dos principais fatores aqui é que esses produtos são o preço é indexado com o dólar, né? E o dólar subiu e puxou, né, o preço desses produtos, eles são commodities, né? Tá? A questão da economia paranaense, né, para 2021, tá? A taxa de crescimento vai depender de um fator, tá? O combate, né, à Covid. Como vai ser a vacinação? Não tem como dizer uma taxa quanto vai crescer, assim, definitivo, porque depende, né? Tem lockdown, não vai ter, né? Quando que vai abrir os serviços, principalmente serviços, né? Quando que abre essa atividade, né? Então, esse fator de combate ao Covid que vai determinar o crescimento do PIB desse ano. Em 2020 será negativo, isso não tem a dúvida, né? Tá? Mesmo com a agricultura crescendo, é negativo. Tá? O próximo, por favor. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho a questão do agronegócio, né? Quer dizer, foi uma atividade de destaque em 2020, tá? No terceiro, que é quarto trimestre, né? Trabalhando no quarto trimestre, tá? O crescimento foi negativo, menos 17. O fator que levou a isso, tá? Do saldo ser negativo, tá? Foi a soja né? E o abate, né? A produção de carnes, né? Tanto que as exportações desses produtos teve uma queda ali, né? As exportações caíram menos 10,7%. O que aumentou nesse último trimestre foi as importações. A gente vai destacar cada produto daqui a pouco na sequência, o que aumentou, o que caiu. Por favor, Lucas. Tá, aqui eu tenho o destaque dos produtos que participam do agronegócio no quarto trimestre, né?
eu vejo que o óleo de soja cresceu, né, a parte de soja, né, cereais também, mas o destaque é o setor florestal. O setor florestal ele cresce, né, porque uma característica da atividade econômica paranaense do agronegócio que no último trimestre eu não tenho colheita de soja, eu vendo os estoques, né? Então, soja, né, as vendas se reduzem, né? Por quê? Porque, né, o produtor ele vende de acordo com os preços, né? Tá? Então, se o preço está bom, ele vende, e daí, no último trimestre, ele vai vender menos. Tá? E produção florestal deu uma crescida. Tá? A produção florestal no Paraná em si, no geral, tem crescido a participação no agronegócio. Por favor, o próximo. Tá? Aqui eu tenho os produtos, né? O crescimento dos produtos. Tá? Então, eu tenho ali complexo de soja, eu tenho queda, né? No último trimestre. Carnes, eu também tenho queda. Agora, produtos florestais, como eu comentei, né, a parte de, principalmente aqui nesse caso, nesse último trimestre, é madeira, né? Tá? A exportação de madeira para os Estados Unidos disparou essa exportação. Tá? E o outro que chama atenção é o complexo coalcoleiro. Tá? Agora, por quê? Porque, novamente, é característica da atividade paranaense. Nesse último trimestre, é a colheita da cana, né? Tá? Então, tem o processamento da cana. E, principalmente, nesse caso aqui, a exportação de açúcar. Né? Então, se aumenta a exportação de açúcar para os países árabes, né? Aí aumenta essas exportações. Tá? O próximo, por favor. Aqui tem as importações, né? O que chamou a atenção das importações é o complexo soja. Tá? Mas o que acontece? Né? Eu mostrei para vocês que o Paraná exportou muita soja, né? Aí, quando falta soja para demanda interna, o que acontece? Essa soja vem do Paraguai, né? Então, eu vendo a soja brasileira, exporto, que o preço está bom, aproveito o preço, né? E depois, quando falta esse produto no mercado interno, eu compro do Paraguai. Então, aquele aumento ali representa a compra de soja do Paraguai. Eu tenho outro aumento ali de cereais, que seria a farinha de trigo, né? Que o principal fornecedor é a Argentina. Tá? Então, eu tenho essa importação da Argentina. Pode passar, por favor, próximo. Agora, na sequência, a Bibiane e a Amanda vão apresentar esses últimos dois tópicos. São duas alunas do curso. Bom, boa tarde. Nós vamos detalhar um pouco sobre o quadro das exportações do Paraná, com enfoque principalmente nos grupos de complexo soja e carne. No quarto trimestre de 2020, as exportações do complexo soja elas registraram queda de 51,52% em comparação com o mesmo período de 2019. A queda é atribuída principalmente pela diminuição das vendas para a China, em 51,45%. Contudo, a balança anual apresenta aumento de 24,72% em relação ao ano de 2019. E com 69,78% das exportações da soja paranaense sendo destinada à China, o país permaneceu no ano de 2020 como principal destino da soja do Paraná. Outros países com participação considerável são Países Baixos, Coreia do Sul e França. A Bibiane agora vai falar sobre o grupo carne. Pode passar o slide. Bom, no grupo de carnes, a gente observou uma redução das vendas, né, em 14,29% em comparação ao quarto trimestre de 2019. Essa queda ela vai se dever principalmente à redução das vendas para a China, que ela se mantém como a principal compradora de carne de frango aqui do estado. E também a quedas para Hong Kong, que ele se mantém como principal comprador da carne suína. Então, essas quedas elas vão ser bem expressivas nesse quarto trimestre. Já no ano para o ano de 2020, nós observamos que a China, ela, apesar de ter uma queda, né, no quarto trimestre das compras de carne, ela representou um aumento de pouco mais de 11% aí em relação às exportações de 2019. No entanto, as exportações de carne aqui do estado, elas apresentaram uma redução de
de 8,98% em relação ao ano de 2019, justamente porque as quedas das vendas para os outros países que são importantes, né, são expressivos, elas também foram significativas. No entanto, apesar de ter essa redução, o grupo de carnes ele é extremamente importante para a balança do agronegócio paranaense, né? E o Paraná ele continua como um dos grandes exportadores de carnes do país, e a tendência é que ele se mantenha assim. E é isso. Não, professor Lucas agora, né? Opa, beleza, obrigado. Então, pessoal, eu sou o professor Lucas, do curso de Economia, uma boa tarde a todos. Estou apresentando para vocês os resultados industriais que eu, auxiliado pelos alunos João Vitor Rosa e Pedro Corrêa Felício, né, a gente fez um apanhado aí das mudanças ocorridas no quarto trimestre de 2020, a gente fez duas comparações, né, uma comparação em relação ao terceiro trimestre do próprio ano e fez uma comparação em relação ao mesmo período em relação a 2019. Né? E aí, nessa primeira lâmina, a gente está dando destaque para os setores que mais cresceram dentro da indústria. Né? Então, da passagem do terceiro para o quarto trimestre, a gente viu o crescimento de 62,49%, mais intenso em máquinas e equipamentos, principalmente pela própria demanda do setor industrial, né? E aí os crescimentos de bebidas e produtos de metal. Bebidas por conta das festas de final de ano e produtos de metal aí também motivados pela própria atividade industrial em recuperação. Quando a gente olha em comparação ao mesmo trimestre no ano anterior, né, a gente destaca aí o bom desempenho na indústria de transformação, né, quase 12% de aumento, mas a gente traz em especial aqueles setores, né, dentro da indústria que cresceram mais de 20%. E a gente vê que a gente tem 5 setores crescendo mais de 20%, produtos de metal com um crescimento superior a 40%, máquinas e equipamentos, produtos de minerais não metálicos, produtos de madeira, máquinas e aparelhos elétricos, né, puxando então esse crescimento industrial em relação ao quarto trimestre de 2019. A gente apresenta, né, a gente calculou esses dados para disponibilizar no boletim dessa variação trimestral. E aí a gente chama a atenção, né, com base na variação acumulada no ano, né, o Kurski já adiantou no começo da apresentação a queda de 2,60% na indústria paranaense, e, né, tendo constatado isso, a gente procurou dar destaque para os 2 setores que mais cresceram no acumulado do ano e os 2 setores que encolheram nesse acumulado, né? E por conta disso, a gente traz aí uma comparação com dados para o Brasil. Então, a gente, né, vou começando novamente aí pela queda de 2,60% na indústria de transformação, foi uma queda menor do que a gente verificou em nível nacional, né, com a queda de 4,60%. Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, foi, né, o que mais teve crescimento acumulado no ano, somando 14,60%, enquanto que a média nacional foi de diminuição, né, uma ligeira diminuição, 0,20%. Enquanto que para o aumento de produtos alimentícios, né, o Paraná experimentou aí 9,30% de aumento, mas o Brasil, né, cresceu, só que cresceu 5 pontos percentuais a menos. Os setores que mais caíram, entretanto, né, eles caíram mais do que o que a gente viu na média nacional. Né? O setor de máquinas e equipamentos no Paraná, o acumulado do ano foi de menos 18,20%, enquanto no Brasil esse total foi de apenas 4,20%. E de veículos automotores, né, o setor que mais sofreu durante a pandemia, né, caiu 32,20% no acumulado do ano, enquanto no Brasil isso foi de 28,10%. A nossa análise da construção civil, né, segue
a mesma estratégia, comparando com o trimestre anterior e com o mesmo trimestre em relação ao ano passado, e a gente também continuou seguindo a lógica de utilizar como proxy, né, a fabricação de produtos de minerais não metálicos, que tem como um importante componente a produção de cimento. Né, os indicadores, sejam em relação ao trimestre anterior, seja em relação ao mesmo trimestre no ano passado, indicam um crescimento do Paraná mais acelerado para esse setor do que a média nacional. Quando a gente olha o acumulado no ano, né, o Brasil vê um encolhimento de 2,30%, enquanto o Paraná um aumento de 8,10%. Esses dados, essas informações, elas são corroboradas quando a gente olha o total de pessoas ocupadas no setor, né? Então, da passagem do terceiro para o quarto trimestre, há esse crescimento, há um aumento de pessoas ocupadas, porém, quando a gente está comparando com o mesmo trimestre do ano passado, a gente está vendo um encolhimento, tá? O que pode estar indicando aí uma recomposição dentro desse setor que a gente está utilizando aqui como proxy para construção civil. E, por fim, né, os nossos estudantes fizeram uma análise de sentimentos com base nas notícias veiculadas nos principais meios de comunicação na área econômica, né, para fazer o cenário de 2020 é uma coisa, né, intuitiva. O comportamento industrial seguiu o comportamento da pandemia e das respostas institucionais que a gente deu a ela. Né? Então, no primeiro momento, uma queda acentuada, aí inclusão de alguns setores como atividades essenciais ajudaram na recuperação, e aí a alta demanda dentro do próprio setor industrial, por conta das pessoas que passaram a consumir mais dentro das suas residências, e aí a gente começa a ter uma divisão setorial na indústria entre os setores que têm um melhor desempenho, né, e um desempenho pior ou prejudicado. E aí, né, a gente dá destaque para o auxílio emergencial e a inclusão, né, das atividades industriais e de construção civil como serviços essenciais, principalmente no Paraná. Quando a gente olha o que tem de prospecto para 2021, né, é possível a gente elencar quais são os fatores que levam a algum otimismo. Né? O professor Wilhelm também falou um pouquinho disso no começo da apresentação. Para motivos otimistas, a gente tem, né, uma parte que é econômica, que está baseada no novo auxílio emergencial, nessa nova rodada, e também por uma agenda de reformas que pode animar aí, os investidores. Para motivos sanitários, né, a gente tem um planejamento mais consolidado agora para a agenda das vacinas, e tem, né, algum sucesso em medidas de isolamento que têm se mostrado acertadas e tem protegido a população, ajudando a gente prever uma melhora aí no cenário econômico. Porém, quando a gente compara com os motivos para o cenário pessimista, a gente vê que, embora os motivos econômicos sejam necessários, os motivos econômicos não são suficientes. Tá? Os motivos suficientes estão, principalmente do ponto de vista sanitário, porque todo o motivo para a gente ter uma piora nas expectativas, segundo essa análise que a gente fez, elas mostram que está relacionada a alguma possibilidade de você ter atraso, né, ou uma dificuldade com o número de pessoas infectadas, que pode nos levar a uma nova rodada de restrições mais intensas. E isso, né, pode gerar ou pode acentuar falta de insumos industriais, o esgotamento de estoques e, principalmente, uma redução de confiança do investidor. Então, aqui, a nossa análise mostra que o principal para a indústria tem girado em cima das perspectivas com relação à vacinação. Uma dificuldade que a gente pode analisar em termos de Brasil e Paraná é uma falta de política comum, né, sobre o que são ou não políticas essenciais. A gente vê localidades em que indústria e construção civil são atividades essenciais, que estão, como no Paraná, incluídas, então a gente consegue realizar, apesar de medidas restritivas, e outros estados, né, que ou não incluíram como atividades essenciais, ou que, né, escolheram setores dentro da indústria para estabelecer como essencial ou não. Né? No Paraná, a gente ainda tem uma perspectiva otimista em relação a isso, dado que o governo do estado ainda considera essas duas atividades essenciais, o que dá um pouquinho de ânimo para os nossos investidores. Beleza? Era isso que eu tinha para apresentar, e na sequência eu convido meu amigo professor Luiz Menduziak, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o comércio. Obrigado, Lucas. Obrigado, professores, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre o comércio aqui no estado do Paraná e um pouquinho no Brasil. Essa parte do boletim ela foi feita por mim e por mais dois estudantes, o Mauro e o Bernardo, e o Jonathan desta vez não pôde participar, mas das próximas ele vai participar. Então, geralmente somos nós quem
quem desenvolve essa parte do boletim relacionada ao comércio. Como esse boletim é para a gente trabalhar um pouquinho sobre o final do ano passado e fazer falar um pouquinho do comportamento geral do comércio em relação ao ano de 2020, a gente confeccionou esse gráfico que apresenta ali a variação das vendas do comércio, tanto para o Paraná quanto para Curitiba e região. São dados ali da FEComércio, então esses dados a gente tirou ali da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Paraná. Então, o que a gente percebeu a partir dessa análise? Então, a gente não fez nenhuma análise, nenhum tipo de modelo para dizer, olha, com toda certeza é isso que determina, mas a gente trabalhou com algumas hipóteses ali, né? Então, uma delas foi que justamente essa oscilação de decretos é o que vem causando esse comportamento, né? Então, hora fecha, hora abre, né? Então, por isso que a gente tem aquele comportamento ali que está oscilando, né? Então, em um mês aumenta, outro mês diminui. Então, isso, de certa forma, deve refletir justamente a tomada de decisão governamental, né? Mudanças de decretos e leis, que afetam justamente o comércio. Acho que o Coresc já falou isso em algum momento, ou foi o Wilhelm, e falou que justamente o comércio precisa de aglomeração, né? Precisa de movimento de pessoas, acaba sendo impactado diretamente por meio dessas medidas e desses decretos, né? Então, se a gente pega ali, por exemplo, o mês de dezembro, que foi o último mês desse último boletim, a gente percebe um crescimento, porque justamente coincide com o final de ano, com as festas de finais de ano, né? Então, essas festas certamente vão impactar ali a variação da nossa, desses índices, né? Então, se a gente compara tanto o Paraná com Curitiba e região, ali no gráfico, Paraná é o gráfico de cor azul, e Curitiba e região é o gráfico de cor verde. A gente percebe que o comportamento ele é muito correlacionado, tanto entre o estado quanto em relação a Curitiba e a região metropolitana. Lucas, por gentileza. Aí, por fim, para falar um pouquinho do comportamento do volume de vendas no Brasil, né, em Paraná, esse gráfico aí essa tabela, na verdade, ela foi tirada lá do IBGE, da pesquisa mensal do comércio. Então, a gente calculou ali dois tipos de variação desse índice, né? Então, o último trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior, que é a primeira coluna ali da tabela, e a variação do quarto trimestre em relação ao quarto trimestre anterior, tá? Então, do mês anterior, do trimestre anterior. Então, a primeira tabelinha ali, na primeira coluna dessa tabela, o que ela demonstra? Ela demonstra que boa parte desses itens selecionados ali para o estado do Paraná, eles apresentaram uma variação negativa, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, combustíveis e lubrificantes, né, que em relação ao trimestre do ano anterior apresentou uma queda de 6,25%. Vale ressaltar o setor de livros, jornais e revistas, que apresentou a maior queda relacionada ao trimestre do ano anterior, ao mesmo trimestre, que foi de 20,25%, seguida ali de equipamentos e materiais para escritório, uma queda no valor de 3,32%, e outros artigos de uso pessoal, que foi uma queda no valor no montante de 1,6%. Aí, quando a gente compara o quarto trimestre do ano de 2020 em relação ao trimestre anterior, a gente percebe que houve um crescimento ali nessas vendas do comércio varejista, né? Então, a gente percebe um maior crescimento ali em artigos de uso pessoal e doméstico, né? Pegando o último trimestre desse ano, né? A gente percebe um crescimento ainda maior ali em equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, um crescimento de 75%. E, por fim, um crescimento de 34% ali no volume de vendas de livros, jornais e revistas, né? Então, tudo isso a gente expõe, a gente está relacionando a essa oscilação desses decretos que afetam diretamente o comércio de Curitiba e do Paraná, tendo em vista que são atividades que envolvem, até certo ponto, a aglomeração de pessoas, né? Sem contar a questão do comércio online. Então, foi essa a nossa análise que nós fizemos. Agora eu passo novamente o bastão para o professor Wilhelm. Wilhelm, está mutada a sua câmera, o microfone está mutado. Perfeito, muito bem. Eu deixei mutado aqui para não atrapalhar ninguém. Muito obrigado, professor Luiz. Agradeço a sua exposição, bastante interessante nesse detalhamento sobre o impacto
da pandemia, em que setores de atividade isso é mais gritante, né? Geralmente a gente não tem um impacto uniforme, né? Uma das características da pandemia, com isolamento social, é que tem atividades que precisam da presença do comprador, né? Sofrem mais, e aquelas que têm oportunidade de vendas online, né? Elas conseguem de alguma forma sobreviver. O grande problema é quando essa venda online acaba atingindo empresas, sobretudo do comércio, que são grupos nacionais, grupos internacionais, não desfavorecendo o pequeno empresariado local. Então, aqui eu chamo a atenção sobre a importância e necessidade, mesmo nas escolhas que você faz pela internet, de apoiar a pequena empresa local, né? Essa pequena empresa, com a volta à normalidade, ela que vai gerar empregos, ela que gera renda na região em que você mora, né? Então é bastante importante esse apoio, essa mentalidade, né? A gente apoiar os pequenos negócios, o local biz, né? Muito bem. O serviço é um setor que ainda não se recuperou com o ritmo do ritmo em relação ao ritmo pré-pandemia. A gente pode fazer uma analogia e dizer que no setor de serviços está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio na forma de crédito, na forma de vendas, na forma de condições de abastecimento, de atendimento, né? As empresas estão literalmente fechadas. É o setor mais difícil de ser atendido à distância, sobretudo nos serviços pessoais, no serviço de turismo. Mesmo com a retomada, e a retomada se dá observando uma série de protocolos, é o setor que tem mais sofrido com o encerramento de empresas, encerramento de atividades, né? A gente espera que com a retomada da economia, muitos negócios possam voltar oxigenados, mas a gente sabe que muitas empresas já ficaram pelo caminho, né? No Paraná, a situação do setor como um todo é até mais grave do que observado no Brasil. Se a gente pegar os dados que eu estou marcando ali, o desempenho da economia brasileira no acumulado de 12 meses, né, o índice que está ali em vermelho, em 12 meses, né, o setor de serviços, no final de dezembro, tinha caído 7,8% no Brasil e menos 9,5% no Paraná. No começo do ano, o setor serviços, em relação ao ano passado, né, acumulado em 12 meses, a queda continuava 9,2%, e no Brasil, no acumulado de 12 meses, menos 4,7%. Então, no Brasil, já se observa uma retomada do setor terciário, quando no Paraná isso ainda continua bastante defasado, né? Essa é uma situação bastante crítica, né, para pequenas empresas locais, sofrendo com a falta de demanda, com a queda da renda das famílias, com a queda da ocupação e do emprego, né? Porque são atividades urbanas tipicamente determinadas também pelo poder de compra da população obtido em outros setores. Pode passar adiante, Lucas, por favor. Esse gráfico, eu chamo ele de um gráfico do pato manco, né? Ou seja, eu tenho uma perna da queda bastante acentuada entre os meses de março e abril e maio do ano passado, e uma recuperação lenta, mais aberta, mais achatada, e ainda incompleta, né? Ou seja, o setor de serviços vem sendo fortemente prejudicado, né? Estamos aqui pegando o final do ano passado, dezembro, onde o comércio recuperou, onde a indústria recuperou, e o setor terciário não conseguiu recuperar seu ritmo, porque ele depende de uma situação plena de saúde para que as pessoas retomem. A gente observou, por exemplo, no final do ano passado e começo desse ano, a abertura de alguns espaços culturais, de algumas salas de cinema. Só que as pessoas estavam com medo, estavam com receio de frequentar esses espaços, mesmo com todos os protocolos, porque a vida é uma só, não dá para arriscar, né? Vamos adiante. Muito bem, aqui fica bastante claro as duas atividades, que são as duas que estão marcadas aí, que mais sofreram em termos de queda do volume de serviços, né?
durante o ano, o serviço prestado à família, durante o ano de 2020, ainda no segundo semestre, uma queda de 38%, 36%, acima de 30%, 35%. E janeiro desse ano, 12 meses em relação a 12 meses anteriores, uma queda de 22,6%. Ou seja, alguma recuperação no mês de janeiro, mas ainda num ritmo bastante baixo. Nós estamos falando aqui de serviços de alimentação, estamos falando aqui de serviços pessoais, né? Desde manicure, cabeleireiro, né? Então, quantas empresas no seu bairro, na sua rua, fecharam desses setores? Na esquina de casa aqui tinha um cabeleireiro onde eu ia cortar o cabelo, fechou depois da pandemia, ficou temporariamente fechado, recebi um aviso no WhatsApp, tal. De repente estava ali uma placa de aluga-se, né? Porque aquele imóvel foi plenamente desocupado, aquela empresa encerrou suas atividades, né? Mesma coisa acontece com o serviço de alimentação, né? Quantos restaurantes, né, em função de protocolos, abre, fecha, abre só em atendimento remoto, tal, né, em delivery, quantos acabam encerrando suas atividades por falta de demanda, por falta de venda. A mesma coisa acontece no setor turístico, onde estão principalmente a área de entretenimento e lazer, e aonde estão as atrações turísticas, a área cultural, e aonde estão os estabelecimentos de hospedagem. Também uma queda bastante forte no final do ano passado, superior a 30%, e ainda em janeiro desse ano, que é mais triste, né, porque existe uma sazonalidade dessas atividades que se concentram ali nas férias escolares, uma queda fantástica de 20%, 30%, 28%. Então, a gente também assiste tristemente, né, o fechamento de vários estabelecimentos, alguns estabelecimentos aí cinquentenários, octogenários, né, na cidade de Curitiba, que fecharam suas portas, né? Vamos para a próxima tabela, por favor. Aqui é um gráfico que demonstra esse ritmo de queda mais drástico ali no mês de abril, no mês de maio, e depois a retomada, né? Alguma retomada acontecendo na área de serviços profissionais e administrativos, no serviço de transporte, auxiliares de transporte, muito a ver com os fretes, as compras pela internet, muito a ver com a possibilidade de home office nas atividades profissionais e administrativas, mas no serviço prestado às famílias e nas atividades turísticas, né, uma queda muito forte e uma recuperação muito lenta. Aqui a gente consegue ter em perspectiva os dados todos de 2020, mostrando que aquele ritmo no final do ano já estava abaixo, né, do observado nos anos anteriores, mas sofreram ao longo de todo esse ano, desde março do ano passado, né? Pode passar adiante, por favor. Aqui nós temos a evolução da ocupação, né? E nesse caso do setor de serviços, grande parte dos empregos são empregos muitas vezes temporários. São empregos, né, muitas vezes de atendentes de loja, muitas vezes aumentam sua demanda de força de trabalho de maneira sazonal, enquanto existem outros serviços, né, outras atividades profissionais que exigem maior permanência de profissionais especializados. Então, você nem dispensa todo mundo na crise e, no período de recuperação, você sai contratando mais temporários, né? O que a gente consegue evidenciar? Aqui nós pegamos dados da PNAD, ou seja, a ocupação total, formal e informal, administração pública, defesa, seguridade, educação, saúde humana e serviços sociais. Houve um crescimento forte no segundo trimestre, em função da pandemia, os serviços de saúde, né, tiveram que ampliar suas vagas, um arrefecimento de vagas no terceiro trimestre e depois uma recuperação no final do ano, muito associado a esse ritmo da Covid. Então, você tem aqui algo que é cíclico com a Covid, né? Um setor que sofreu menos, sofreu pouco, o setor de informação, comunicação e financeiro, né? Eu posso dizer que esse setor ele vem sofrendo de maneira estrutural um enxugamento das suas vagas, que tem a ver com a digitalização de uma série de atividades administrativas,
financeiras, imobiliárias, né? Só que, durante a crise, sofreu muito no segundo e terceiro trimestre, mas recuperou-se plenamente no final do ano. Já nos 3 últimos ali, o serviço de transporte e armazenagem, o serviço de alojamento e alimentação e os outros serviços pessoais, todos eles sofreram fortemente com a crise até o segundo trimestre, né? Uma queda de emprego, mas não uma recuperação plena, sobretudo no final do ano. Isso fez com que o setor de serviços perdesse, com a pandemia, cerca de 70 mil postos, né, 180 mil postos de trabalho. Em algum momento, esses postos de trabalho foram até recuperados e expandidos, né, mas uma queda líquida ali, mais apontada, em 4 trimestres de 2020 em relação ao 4 de 2019, cerca de 80 mil vagas. Né? Se a gente for comparar com o total de ocupados, respondeu em grande parte pela queda da ocupação no estado do Paraná. Muito obrigado, eu vou passar a palavra para o professor Jackson e depois a gente retoma, né, com o tópico de finanças públicas. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou trabalhar um pouco o tópico mercado de trabalho. Participa dessa parte do boletim eu, professor Jackson, a Isabela Guerreiro e a Keila Santos. O mercado de trabalho é muito interessante porque ele é uma proxy de todo esse movimento que a gente está assistindo, né? Rapidamente, pessoas são admitidas e desligadas. Então, nessa edição em especial, as 2 primeiras, nós trabalhamos dados do CAGED, né? O Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, informação produzida pelo Ministério da Economia. Houve mudança na metodologia, tá? Então, assim, alguns dados, assim, estão até com resultados bastante positivos, como o mês de janeiro, que até nos surpreende, exatamente por uma mudança na metodologia que inseriu mais algumas informações, né? Mas nessa edição a gente tem uma segunda parte que são dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que a partir dessa terceira edição a gente vai estar acompanhando também. Então aqui a gente tem os dados de total de admitidos e desligados, né, e o saldo, né? Então, como já mencionado anteriormente, aí os meses de março, abril, maio, né, e até junho, no caso do Brasil, o saldo foi absolutamente negativo, uma perda, assim, enorme de mão de obra. No estado do Paraná, ali ao lado, é muito parecido, mas a partir do meio do ano, no segundo semestre do ano passado, a gente começa a apresentar saldos positivos, uma recuperação, reabertura da economia, né? E o mês de dezembro, apesar de negativo, é comum. Alguns contratos são temporários, a mudança, né? Por exemplo, em estrutura administrativa, né? Que também mexe nos seus contratos seletistas, por exemplo, o CAGED, né, tem um foco no CLT, e o mês de janeiro que surpreende bastante ali, 260 mil postos novos de trabalho no mês de janeiro, e no Paraná aproximadamente 23 mil. No próximo slide, por favor, professor Lucas, a gente tem o gráfico. Então, o primeiro gráfico em azul ali é a flutuação, né, o saldo no Brasil. Depois, embaixo, é o Paraná, na cor laranja. Em verde, é a região metropolitana. Em roxinho, ali, é a cidade de Curitiba, né? Eu procuro trabalhar nesses 4 extratos territoriais, até para ver a dinâmica, e parece que é o mesmo gráfico, né? O impacto é praticamente o mesmo, né? Eu vou usar o termo que o professor Wilhelm usou aí, o pato manco, né? A impressão que a gente tem aí é que tem um pato manco, né? Quebrou uma perna, voltou, mas ainda está mancando, né, a continuidade. Status de fevereiro, hoje, né, a gente ainda não trabalhou os dados de fevereiro, mas a minha preocupação está nesse mês de março. Acredito que o mês de março vai dar um impacto também negativo no saldo. Próximo, por favor. A nossa próxima, dados do CAGED também, aqui é especificamente as características sociais, né? Veja que as faixas etárias a partir de 30, 40 anos sofrem ainda, né? Não houve uma recuperação, né? Uma retomada
de contratações superiores aos desligamentos nessas faixas etárias, concentrando então ali no pessoal mais jovem ali, até 17 anos, 17 a 24, 25 a 29, né? Tem muito trabalho aí também temporário, etc., que envolve. Agora, veja que interessante a escolaridade, né? A escolaridade até corrobora um pouco com a questão da faixa etária, né? Que é ali o ensino médio completo, superior e incompleto, são aí os mais admitidos. É o pessoal naquela faixa ali de até 17, 18 a 24, 25 a 29 anos, que estão sendo mais admitidos, né? É uma boa notícia para quem, né, está na universidade, para quem estuda, porque, sem dúvida, cada vez mais o mercado de trabalho exige. Uma notícia que não é muito legal é que o saldo referente a sexo, né, referente ao gênero, o masculino teve uma boa recuperação, mas não o feminino, né? Se olhar para o Brasil e até aqui para a cidade de Curitiba, o saldo de admitidos e desligados para o gênero feminino ainda é negativo, mas eu acredito que o número é muito pequeno. Agora, no mês de fevereiro, possivelmente haja essa recuperação da força de trabalho com o gênero feminino também. Próximo, por favor. No próximo, a gente trabalha com as atividades, né? A gente divide o setor de atividade econômica aí. Agropecuária tem um asterisco, porque vale destacar que é um setor que envolve muito mão de obra informal, o que o CAGED não consegue captar. Por isso, a gente também está usando a PNAD a partir desta edição. Então, a gente vê uma recuperação na agricultura, vemos uma recuperação na indústria, a construção civil é um número bastante positivo, né? Bastante expressivo até, eu diria, e como o professor Wilhelm e o professor Luiz Neduziak comentaram aqui, o problema está ali, ó, né? Serviços, comércio ainda, mas em especial serviços, né? Alojamento e alimentação foi para a lona, não conseguiu se recuperar, né? Artes, cultura, recreação, né? E shoppings, salas de cinema, salas de teatro ainda com sérios problemas. É uma atividade que, como o Wilhelm destacou, depende de aglomeração. Né? Então, por isso que eu mencionei, né? O mês de março nós perdemos, o impacto vai ser grande, porque se você pegar em especial a cidade de Curitiba, Curitiba é uma cidade terciária. Então, aqui, por exemplo, a gente vai demorar mais para recuperar. Então, ainda o setor de serviços está pagando um preço bastante elevado com esta crise. Por favor, a próxima. E aqui são os grandes grupos ocupacionais, é muito interessante essa informação. Dá para desagregar bem mais esse dado aqui, dá para abrir bem mais isso aqui, mas a gente vê que atinge diversas esferas da empresa, né? Veja que dirigentes e gerentes, né? O saldo é negativo em todos os estratos, né? Aqui tem a ver com reestruturação produtiva, home office, né? Empresas que estão fechando, grandes grupos aí, como já mencionado aqui, que também estão fechando, e claro, trabalhador no setor de serviços e comércio de loja, né? É triste sair pela cidade de Curitiba agora e ver todo o comércio fechado. Está aí o impacto ainda. Próxima, por favor, que é a ocupação formal e informal, utilizando os dados do IBGE. Aqui é exclusivo o Paraná. Né? No caso do CAGED, a gente trabalha com os 4 estratos para trabalhar bem a movimentação. No caso da PNAD, o nosso foco é entender a dinâmica na economia paranaense. Por quê? Porque aqui a gente consegue trazer a população estratificada, inclusive com os informais. Então, por favor, na próxima transparência, a gente, por exemplo, consegue extrair uma informação-chave, que é a taxa de desemprego. Né? Então, você tem ali, no Paraná, praticamente 10% de taxa de desemprego, são 578 mil pessoas desempregadas no estado do Paraná, e o que para mim mais choca é essa taxa do Brasil, né? 14% a taxa recorde de desemprego, e olha o tamanho da população desocupada, praticamente 14 milhões de pessoas, quer dizer, é maior que o estado do Paraná, que não tem 12 milhões de habitantes ainda,
né? Nós temos, e aqui é o desempregado, pessoal, é muito importante entender isso. Não é aquela pessoa que está fazendo um bico. A pessoa que está fazendo um bico, ela é classificada como ocupada. Ela tem uma ocupação. Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes você olha e fala, não, esse número aí de 14% de desempregados, mas esse pessoal faz bico, tal. Não estão fazendo, é muito importante entender isso, né? O conceito de ocupação do IBGE, seguindo inclusive a Organização Internacional do Trabalho, é que pessoas que têm, né, atividades informais de até 1 hora, de pelo menos 1 hora na semana, elas acabam sendo classificadas como ocupadas, ela tem uma ocupação, ok? Então, essa taxa, ela é brutal até, eu diria. Por favor, próximo slide, que é a composição setorial. Por que a taxa de desemprego está alta, né? A gente viu aí 9,8% a taxa de desemprego no Paraná. Olha aqui, ó, 67% dos trabalhadores do Paraná, formais e informais, estão no terciário, estão em atividades de comércio e serviço, né, que é a atividade que mais sentiu a pandemia. Então, se justifica, os dados, né, se cruzam, corroboram essa questão, em especial do setor serviços. E a próxima é um dado muito interessante, que é o dado de massa de rendimento, né? No final de 2019, o último trimestre de 2019, nós tivemos aí 15 bilhões e meio de reais, né, de massa salarial na economia, 15 bilhões e 500 milhões de reais. Um ano depois, está aí o impacto da pandemia, né? Praticamente 1 bilhão. Esses dados são atualizados, né? Os dois dados são atualizados pelo IPCA em dezembro de 2020, né? Jogamos todo mundo para o valor atual. É uma diferença, né, da massa salarial que cai de forma bastante significativa. Está aí o desemprego e está aqui a queda na massa salarial. Fecho aqui a parte de mercado de trabalho e retorno agora com o professor Kureski para trabalhar a última parte e depois chamar o nosso convidado. O som, Kureski. Precisa habilitar o som, por favor. Esqueci. Pessoal, estou aqui, voltei. Só completando o professor Jackson, no Paraná, serviço é 60% do PIB, né? Deve dar um impacto, mesmo quando no Brasil, né? Então, serviço tem um impacto grande na economia, tá? E aí, no parte de comércio exterior, tá? Tem que considerar a questão seguinte, da desvalorização do câmbio, em torno de 30%, tá? Que foi no ano de 2020. Isso favorece as exportações, né? Então, exportações no ano passado foi muito bem, né? Eu queria comentar a expressão total do Paraná. Ela teve um decréscimo de menos 0,03%, muito pouco para um ano de crise, né? E no Brasil, as exportações caíram menos 6,88%, tá? No saldo do último trimestre, eu tenho as exportações paranaenses de 4 bilhões, as importações de 2,89 bilhões e o saldo de 1,38 bilhões. Resumindo, as exportações no ano total foram muito boas, né? Claro que puxada pelo segmento do agronegócio, né? Passa a próxima, por favor. Próxima transparência, Lucas. Tá, aqui eu tenho os principais segmentos no quarto trimestre, né? Quarto trimestre. Chama a atenção o seguinte, que nesse quarto trimestre, soja, a tendência é cair. Sempre a tendência dela é cair, porque a exportação de soja está mais concentrada no segundo e no terceiro trimestre. Então, eu tenho carnes em primeiro lugar, soja em segundo, mas um destaque é o setor automotivo, né, que aumentou a participação com 10,07%. Isso eu demonstrei lá no início da apresentação, e o professor Luiz também demonstrou, a retomada da indústria, né? No último trimestre do ano, a indústria, principalmente a ligada aqui à região de Curitiba, teve um incremento, né, na produção, né? Então, ali reflete bem o setor automotivo, né, esse crescimento da produção. Tá? Próximo, por favor. Tá? Aqui eu tenho as importações, né? Tá? Então, eu tenho máquinas pesadas, né? Tenho máquinas de materiais eletrônicos e adubos. Tá? A questão do adubo está relacionada com esse terceiro e quarto trimestre, né? Você começa a planejar a safra, né? Então, você começa a importar esses produtos. Tá? Próximo, por favor. E aqui, né, eu tenho a estrutura dos municípios. Tem que lembrar que, como Paranaguá, né, tem o porto,
A maioria das empresas, elas têm lá em Paranaguá um escritório, né, que faz os lançamentos, né, os despachos, né, faz os registros, né, lá no Paranaguá. Então, exportou um produto, pode ser ter exportado soja, né, mas esse registro é feito em Paranaguá. Então, por isso que Paranaguá ali aparece em primeiro lugar. Não é que Paranaguá tem a produção, né, tá? Que é a questão contábil, vamos dizer assim. Maringá está relacionado à questão do agronegócio, né? As exportações do agronegócio ali, que está com 10% de todas as exportações. E aí que eu comentei com vocês, né? Curitiba e São José, né? Que é o reflexo da retomada da indústria. Deu um pequeno deu um salto, né? Então tem o Curitiba e São José, né? Principalmente o setor automotivo, tá? E eu tenho Ponta Grossa ali, que é um entroncamento, né? Do agronegócio também, né? Tem várias cooperativas, tem lá depósitos, né? Funciona, tem indústrias do agronegócio ali em Ponta Grossa, né? Que reflete, né? Essa participação. Tá? Então, no geral, né? As exportações paranaenses foram muito boas no ano passado, né? Não aparentando que tem uma crise, né? Mesmo tendo essa crise, né? As exportações aumentaram, tá? Aliás, acima das exportações brasileiras, né? Agora temos que ver para o próximo ano. A questão do agronegócio, né? Parece que está indo bem, né? Soja está indo bem. Né? Vamos ver as outras indústrias, né? Por exemplo, o setor automotivo, né? O setor automotivo fechou várias fábricas, né? Estão fechando, estão parando de produzir, né? Fechando temporariamente, né? E isso vai refletir nas exportações, né? Vamos ver como vai ser o comportamento durante o ano. Então, agora o professor Wilhelm, né? Na parte de finanças públicas. Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Né? Com isso, a gente vai formando um quadro econômico do desempenho do Estado em 2020, bastante detalhado, bastante rico, né? E como isso reflete nas contas públicas. Né? O que a gente observou foi uma queda na receita corrente do Estado, na ordem de 7,5%. As receitas tributárias sofreram uma contração de 13,5%, como reflexo do menor ritmo de atividade econômica do Estado. É bastante perceptível isso, né? Notar que a queda só não foi mais drástica por causa da Lei Complementar 283 de 2020, que possibilitou a transferência de recursos, uma espécie de um auxílio emergencial para estados e municípios. No caso do Paraná, isso representou um aumento de transferências da União na ordem de 2 bilhões de dólares, compensando, em parte, a queda das receitas tributárias. As quedas de receitas tributárias ficaram aí na ordem de 4 bilhões de reais. Né? Então, essa compensação não foi suficiente, mesmo assim, para que o Estado tivesse receitas correntes maiores. Né? Um outro fato que chama atenção são as receitas de capital. Né? As receitas de capital cresceram em função tanto de operações de crédito que o Estado assumiu no mercado interno e no mercado internacional, e também uma injeção de capital com transferências da União, na forma de emendas, na forma de convênios, sobretudo na área de saúde e na área de transporte, o que possibilitou ali praticamente um excedente em relação a 2019 na ordem de 480 milhões. Pode passar, por favor. Aqui nós temos um impacto no ICMS, né? Uma contração que observou ali 4 meses seguidos de queda de arrecadação, ficou andando de lado ali de julho, agosto, setembro, depois uma recuperação na arrecadação de ICMS muito forte em outubro e novembro, mas praticamente estagnado esse dado em dezembro. O resultado final é que nós temos uma contração no ritmo de ICMS, né? Ou seja, no valor total de arrecadação do ICMS, na ordem de 530 milhões de reais. Né? 503 milhões de reais. As maiores quedas de arrecadação foram na área de combustíveis, uma queda de 650 milhões, e na área de energia, uma queda de 426 milhões, que, lógico, foram compensadas
pelas outras principais arrecadações, telecomunicações cresceu muito, bebidas cresceu muito, automotivo recuou, mas grande parte da atividade industrial recuperou em parte, né, de tal forma que o fechamento do ano, no total de atividades, foi uma queda de R$500 bilhão de arrecadação de semestre, uma queda considerável, né? Pode passar adiante, por favor. Aqui nós temos o aumento do endividamento do setor público no Paraná. A dívida consolidada, a dívida bruta, cresceu pouco, cresceu aí na ordem de R$800 milhões, 3%, mas a dívida consolidada líquida até caiu por conta de sobras de caixa que o governo teve. O governo conteve, pode ir para a sequência, né? Conteve suas despesas, né? E parte dessas despesas, né, uma queda aí na ordem de 500 milhões, despesas correntes, e no total das despesas até um leve ajuste para cima, tem a ver principalmente essa queda de despesa com uma redução de amortização das dívidas e também uma redução de pagamento de juros e encargos da dívida. O governo federal ele protelou o pagamento de juros e amortização de dívidas do Estado com os bancos federais e com a União, né? Então, isso fez com que a amortização, o pagamento de juros ficasse bem a menor, que deu um alívio para o caixa do Estado. Por quê? Porque as despesas em pessoal praticamente ficaram estagnadas, esses dados também são corrigidos em milhões de 2020, os investimentos cresceram substancialmente, né? E assim como as demais despesas correntes, né? Ou seja, as despesas públicas aumentaram para atender a população, os investimentos aumentaram, inclusive, para induzir outras atividades econômicas. Pode passar adiante, por favor. Em despesas por função, fica bastante claro a contração das despesas em segurança pública, né? Grande parte da população em casa, então você tem menos atendimentos. A estagnação de despesas sociais, mas se eu destacar despesas em saúde, um aumento considerável aí na ordem de 300 milhões de despesas a mais, urbanismo, habitação por conta de investimentos, a mesma coisa acontece em transporte e comunicação também por conta de investimentos, né? Então, em termos gerais, houve ali algumas estímulos importantes que o Estado forneceu à economia com investimentos públicos. Essa é a nossa preocupação para 2021 com a queda desse fôlego, né? Então, muito obrigado. Pode passar adiante. A equipe do boletim, professor Ricardo, professor Lucas, professor Luiz, eu, o Jackson, o Rodolfo, o Leonardo, que nos deu um apoio fundamental no tratamento de dados, tabulações, na edição final do boletim, e, lógico, um agradecimento muito especial aos acadêmicos de ciências econômicas, Amanda, o Bernardo, a Bibiane, o Davi, a Isabela, o Jonathan, o João Vitor, a Keila, o Mauro, o Murilo, a Pamela e o Pedro, que contribuíram, né, de maneira importante. Um agradecimento especial à Amanda e à Bibiane, que fizeram o seu debut, né, em painéis econômicos, né, apresentando em painéis econômicos, né, parabéns às duas. Agradeço o apoio fundamental da Escola de Negócios, do curso de Economia, e abrimos, então, para as questões, né, para as questões do Evânio, nosso convidado, o Evânio Felipe, economista da Federação das Indústrias do Paraná, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com o IBQP. E nessa época, eu fui instrutor, fui um dos professores desse curso e também instrutor desse mestrado acadêmico, da monitoria técnica, né? E foi parceiro meu em algumas publicações, algumas produções. Então, Evânio, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua parceria em vir colaborar conosco aqui. Eu passo a palavra, então, ao nosso convidado, o economista Evânio Felipe. Boa tarde a todos vocês. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, feito aí, convidando a Federação das Indústrias para poder participar desse evento, né? E aí, no nome do Jackson, coordenador do curso, agradeço a todos vocês, tá?
Segundo, né, parabenizar também essa empreitada, né, geração de novos conhecimentos, novas informações, para entender, né, com mais robustez e precisão, né, a conjuntura econômica, não só aqui no estado do Paraná, mas em nível nacional, né, pelo que eu percebi aí das informações que estão sendo geradas. Isso é muito importante, ajuda a entender, né, ajuda a gerar massa crítica, né, para a gente ter um detalhamento melhor, né, sobre o que está acontecendo na economia, e em cima disso a gente poder tomar as melhores decisões, seja no ambiente empresarial, no ambiente institucional e assim por diante. Né? Achei muito rico, né, as informações que foram apresentadas aí, muito detalhadas, enfim, né? Isso é bom, isso é positivo. Bom, o que eu trago aqui para vocês, né, no sentido de conjuntura, né, e aí falando um pouco mais da minha realidade, no sentido da atividade industrial, né, e aí no sentido de complementar, né, de trazer algumas perguntas, algum viés diferente, né, alguma visão um pouquinho diferente desse comportamento, né, não ficar só apenas nos números, né, uma vez que os números nos dão uma realidade, né, enfim, ela é importante, mas a gente tem que dar um significado a esses números para tentar entender melhor qual é o comportamento e o dinamismo da atividade econômica e como que isso pode impactar, não só na nossa vida pessoal, né, como pessoa física, mas principalmente na vida da atividade industrial, empresarial, seja no comércio, na indústria e serviços, tá? Então, puxando o gancho um pouco mais para a atividade industrial, ao longo de 2020, nós vimos, né, o ano iniciou bom, todo mundo, os empresários industriais aqui no estado do Paraná tinham uma visão positiva sobre o comportamento da atividade econômica em 2020, tanto os indicadores de sondagem de final de ano que nós realizamos em 2019 já apontavam isso, os indicadores de confiança também apontavam isso, né, mas aí já uma primeira pergunta, né? Alguns indicadores, mesmo essas informações mostravam otimismo, mas já tinha algumas informações já no final de 2019, no último trimestre de 2019, sobre a questão da pandemia, né? Ninguém acreditava naquele ponto do tempo que ela chegaria nesse ponto do qual nós estávamos hoje, né? E os números não mostravam isso. Né? Então, a gente tem que... A primeira pergunta é como que a gente tenta lidar com essa expectativa, né? Mesmo tendo uma informação lá atrás, né, no último trimestre de 2019, a questão da pandemia, né, nos primeiros casos da China, as primeiras tentativas de você tentar abafar o caso, enfim, isso não foi possível, acabou ganhando um peso, né, um dinamismo muito grande naquele país, se esparramando para o mundo inteiro e afetando toda a atividade econômica ao longo de 2020, né? Então, 2020 começa, né, muito bem, de repente, lá no final do primeiro trimestre, mais precisamente no início do segundo trimestre, veio a pandemia e reverte todas as expectativas econômicas, né, não só no Brasil, aqui no Paraná, mas no mundo como um todo. E aí a gente já sabe os resultados, né, como vocês colocaram, né, tem colocado, mostrado de forma muito eficiente, muito positiva, esses impactos. Bom, a atividade industrial, ela praticamente reverteu, né, todo esse cenário de positividade que se vinha apresentando ao longo do primeiro trimestre. Se vocês pegarem os indicadores aí, por exemplo, você tinha uma trajetória de crescimento, né, uma trajetória de crescimento da atividade industrial acumulada em torno de 2,5%. O mercado de trabalho também dentro da indústria de transformação aqui no estado do Paraná, a atividade formal, criando vagas de trabalho, todo mundo levando a vida de forma tranquila e sossegada. Bom, veio a pandemia, reverteu-se todo esse cenário, né? Nós tivemos lá em abril e maio, né, os piores indicadores, né, os resultados que nós acompanhamos aqui do indicador de confiança, os piores resultados da nossa série histórica, mostrando, né, a temeridade dessa crise, né, que se imaginava que provocaria ao longo do ano na atividade industrial aqui no estado do Paraná. Pois bem, como vocês mostraram, naquele momento, abril e maio, a atividade industrial sentiu um impacto, né? Os indicadores de confiança mostram isso, os indicadores de produção industrial também mostram isso, né? Nós temos aqui alguns resultados, em abril a queda foi de mais ou menos na ordem de 30%, 31%, né, na variação de abril de 2020 com abril de 2019, um impacto muito forte para uma situação de que o setor vinha uma trajetória de crescimento, né? E aí, automotivo, né? Automotivo, que são uma das principais atividades industriais aqui do estado, teve uma queda na ordem de 98%, praticamente paralisou a produção no mês de abril. E maio continuou nessa trajetória.
né? No entanto, na medida em que os agentes econômicos aqui no estado do Paraná começaram a entender como que é essa pandemia, quais foram as medidas a serem adotadas, né, para fazer frente ao avanço, né, da pandemia aqui no estado e no Brasil, os agentes começaram a aprender. Nós entendemos que também a atividade industrial, por ter sido considerada essencial, né, logo no segundo trimestre, isso permitiu, ao longo do segundo semestre, uma recuperação mais rápida da atividade industrial, conforme os números do IBGE têm apontado e mostrado. E aí, nesse sentido, né, aquela curva em V, como vocês mostraram, no gráfico de vocês, aí, se não me engano, acho que foi o professor Lucas ou o Kureski, né, mostrando essas informações de crescimento em V e essa recuperação da atividade produtiva. Bom, logicamente, alguns fatores, né, como o Vilma colocou no início, né, da sua apresentação, logo no início desses trabalhos, né, nós tivemos aí os programas de auxílio financeiro direcionados para as pessoas físicas, né, principalmente para aquelas pessoas, né, pessoas que perderam renda ao longo do segundo semestre, provocado pela pandemia. Nós tivemos aí um conjunto de ações direcionadas para a atividade industrial, empresarial, né, melhor dizendo, né, no sentido de você proteger emprego, enfim, as empresas tendo acesso a esse recurso a um custo mais barato, né. Então, todos esses elementos, esses fatores, incentivaram que a atividade industrial continuasse mantendo minimamente a sua atividade produtiva em funcionamento para atender às necessidades de bens e serviços da sociedade, né? Não é à toa se a gente observar o crescimento das curvas, como vocês colocaram, e isso acaba mostrando, se repercutindo nessa recuperação. Bom, chegou o final do ano, né, a atividade industrial, uma queda aí na ordem de 2,6% no acumulado do ano, mas é bom frisar que esse resultado é um resultado geral. Se nós olharmos todas as atividades que são acompanhadas pelo IBGE aqui no estado do Paraná, praticamente aí 77% das atividades industriais aqui no estado do Paraná, não só recuperaram as suas perdas, né, produtivas provocadas pela pandemia, mas já estão apresentando uma trajetória de crescimento. Isso é bom e é importante você frisar. Logicamente, não são todas as atividades industriais, por exemplo, setor automotivo, setor químico, máquinas e equipamentos, são as atividades que ainda não apresentam, né, uma queda no acumulado do ano, mas elas estão numa trajetória de recuperação dessas perdas. As outras não só já recuperaram, mas estão crescendo ao longo do ano, cresceram ao longo de 2020. Tá? Então, as expectativas, praticamente lá nos meses de abril e maio, foram lá embaixo, e aos poucos elas foram crescendo, né, chegando numa área de otimismo, né, que são os indicadores que nós acompanhamos aqui no estado do Paraná no final do ano, numa área de otimismo. Bom, chegou o final do ano, né, nós também fazemos um acompanhamento, né, junto com a classe empresarial aqui no estado do Paraná, que é a sonagem industrial. Então, um trabalho mais específico do qual a gente faz junto à classe, a gente levanta algumas questões, né, alguns questionamentos sobre o comportamento da atividade industrial. E o que nós constatamos que foi diagnosticado, né, um otimismo da atividade industrial para 2021. Até surpreendeu, né, dado a severidade da crise, né, provocada pela pandemia na atividade econômica como um todo, não só apenas na atividade industrial, mas isso gerou um otimismo para 2021. Tá? E os indicadores de confiança também acompanhando essa trajetória. Então, nesse sentido, né, 2021, as previsões de crescimento da atividade industrial, não só no Paraná, mas no Brasil, são projetadas aí, segundo a CNI, na ordem de 4% a 4,5% de crescimento da atividade industrial. Isso, dados aí de janeiro e fevereiro, né, mostravam isso. E aí veio agora, né, essa nova realidade, né, provocada pelo agravamento, né, da pandemia no Brasil, aqui no estado do Paraná, e a necessidade de retomada com mais força, né, com mais vigor das medidas de isolamento. Isso certamente, né, vai provocar algum tipo de impacto na atividade industrial. Nós não podemos mensurar ainda o tamanho desse impacto, porque se a gente for olhar, fazer uma comparação dos programas emergenciais de 2020 com as expectativas dos programas emergenciais para 2021 são bem diferentes. Os montantes que serão gastos esse ano é bem menor, bem inferior aos dados de 2020. A quantidade de pessoas que terão acesso a esses recursos também é bem inferior.
Então, isso pode provocar uma dinâmica diferente da verificada ao longo do segundo semestre do ano passado. Nós não sabemos ainda qual é o grau desse dinamismo, né? E qual vai ser a velocidade, né, desse impacto, né? Como que a gente, no ritmo de produção, em que velocidade isso pode afetar a atividade industrial aqui no estado do Paraná. Tá? Então, a mensagem que eu deixo hoje sobre o comportamento, nesse momento, nesse ponto do tempo, hoje é 30 de março, né, há sim uma expectativa, né, pelo menos no início do ano, de crescimento da atividade industrial, porém, com o agravamento da situação da pandemia aqui no estado do Paraná, isso vai ter um impacto. Nós acreditamos que o impacto seja menor do que o verificado no ano passado, né? Enfim, é a expectativa, mas dependendo da continuidade de novos casos, né, do agravamento da pandemia no estado e a necessidade de adoção de novas medidas, isso pode reverter esse cenário, tá? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e parabenizar pelos trabalhos que foram apresentados aí, as informações, e, sobretudo, os alunos, as duas alunas que apresentaram algumas informações, né? Eu sei que o quão é difícil você chegar falar para um público, né? Mas, enfim, valeu pela experiência e parabéns a todos vocês. Muito bem, Evânio. Vamos valorizar aqui o nosso público, né, que está nos mandando questões no chat, e a gente convida todos os participantes, né, que tiverem questões, gostariam de perguntar aí, eventualmente até mesmo ao economista Evânio, né, e aos demais colegas. Estamos abrindo aqui os painéis dos professores que estão presentes, né? Eu vou passar a palavra imediatamente ao professor Lucas. Tem uma questão para ele aqui. Eu vou ler a questão, tá, professor? E depois você atende aí conforme a sua perspectiva. A questão é: como a inflação nos produtos ligados à construção civil pode afetar o setor em 2021? A pergunta é da Amanda. Beleza. Obrigado, Amanda, pela sua pergunta. É super interessante, né? Porque a resposta de bolso para qualquer economista, né? Aumenta o preço, a gente vai ver uma diminuição da quantidade. E não foi isso que a gente viu em 2020. Se eu não me engano, foi na elaboração do segundo número do boletim, a gente já tinha começado a fazer uma sondagem nisso, e o João levantou que os preços dos insumos para a construção civil estavam subindo, mas os preços, né, que aí foi o Pedro que levantou, o preço dos imóveis, ele subiu em paralelo. Então, parece, né, que pelo menos no ano de 2020, os imóveis foram objeto de especulação, foram objeto de investimento, e apesar de subir o preço dos insumos para a construção civil, o preço do metro quadrado ele subiu mais do que o preço desses insumos. Então, né, não sei se foi algum efeito de comportamento que teve na pandemia ou algum redirecionamento dos investimentos das famílias, mas o que a gente observou foi que esse aumento ele veio acompanhado de um fomento da atividade de construção civil e não de uma diminuição. Muito obrigado, professor Lucas. Eu vou professor, desculpa, o Evânio. Posso aproveitar a pergunta também, enfim, fazer alguns comentários focando para a atividade industrial? Isso que foi perguntado para o professor Lucas, né? Se a gente voltar um pouquinho ao longo do segundo semestre do ano passado, por exemplo, né? A atividade industrial apresentou uma trajetória de crescimento, enfim, como eu havia dito, mas teve sobressaltos ao longo do segundo semestre. E um dos sobressaltos, né, que a gente tem acompanhado e tem impactado a atividade industrial é a questão do acesso às fontes de matérias-primas e insumos para a atividade industrial. Né? Isso acabou impactando, né, o ritmo, né, o dinamismo da atividade industrial. Se não fosse esse detalhe, talvez a recuperação teria sido um pouco mais rápida, mais célere, né? Uma vez que algumas atividades industriais estavam enfrentando dificuldades no acesso de matérias-primas e insumos para a produção e, consequentemente, entrega para seus consumidores finais, né? O outro problema também ocorrido ao longo do segundo semestre e está acontecendo também, a gente está acompanhando, verificado ao longo desse primeiro trimestre de 2021, é a questão da oscilação da taxa de câmbio, né? As oscilações estão sendo muito grandes, né?
na comparação de mês a mês, enfim, numa sequência de janeiro com fevereiro, março, comparando março com março do ano passado. Então, essas oscilações cambiais, elas têm prejudicado, né, não só prejudicado, mas tornado mais caro o ritmo, né, de produção da atividade industrial, né, impactando, né, diminuindo um pouco aí a margem, né, de recuperação da atividade industrial e comprometendo, talvez, né, investimentos futuros, né, uma vez que o ritmo de curso tem aumentado de uma forma não coerente ao ritmo da atividade econômica, né, como um todo no país, isso pode afetar as expectativas de investimento da atividade industrial aqui no Brasil e no Paraná ao longo de 2021. Muito bem. Nós temos uma outra questão, também uma questão da Amanda. Deixa eu colocar aqui, que eu acabei de receber mais uma. Professor Jackson, até que ponto o empreendedorismo por necessidade que vemos em períodos de crise pode ajudar a impulsionar os diversos setores da economia paranaense? Bom, eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão do empreendedorismo, né? Alguns relatórios apontam o Brasil como um país empreendedor, né? Mas vale destacar que boa parcela desses empreendimentos, como você muito bem colocou na sua pergunta, é o que alguns chamam de empreendedorismo por necessidade, né? Então, o que acontece, né? Primeiro, ele precisa gerar renda, né? E é muito difícil gerar renda num cenário de crise, num cenário de poucos empregos. Então, esse é o primeiro problema. Ele necessita e ele se torna, então, um empreendedor. Ele não é um empreendedor nato. Ele precisa gerar uma renda e não há emprego, que é o que ele procura. Ok? Primeira questão. Segunda, normalmente, esses empreendedores eles não fazem um plano de negócios, eles não fazem uma análise de mercado, eles não fazem nenhum estudo, eles simplesmente vão naquela, tipo, vamos usar um termo assim, no feeling. Eu acho que dá para abrir alguma coisa assim, alguma coisa assado. Então, assim, não tem nenhuma técnica para abertura, e a gente sabe muito bem, nós economistas, o quanto é importante um plano de negócios, uma análise mercadológica e etc. Então, tem muito amadorismo, e, consequentemente, qual é o problema disso? Muitos quebram, né? Então, assim, o próprio Sebrae tem dados de um percentual bastante elevado, né, do número de empresas que abrem e fecham no primeiro ano. Já no primeiro ano, apesar dessa informação ser falha, muita gente que abre, por exemplo, um negócio, ele às vezes não dá baixa, né? Então essa informação é distorcida, tem muita quebra, exatamente por esse amadorismo, né? Outra questão, que é um problema, é que muitos desses empreendedores, por necessidade, eles usam o dinheiro da rescisão, né? Ele recebeu uma rescisão ali, fundo de garantia, multa, férias, etc. E com esse dinheiro ele abre um negócio e depois, mais para frente, acaba não dando certo, ele fica endividado. Né? Então, assim, na minha opinião, uma questão bastante preocupante. Isso pode impulsionar a economia? Eu acredito que não. Né? Na minha opinião, o que impulsiona uma economia, independente de crise ou num ambiente mais favorável, são empreendedores inovadores. Viu, Rim? Muito bem. Temos mais uma questão do Diego Toniolo. Eu vou chamar o Ricardo e depois eu também gostaria de escutar a opinião do Evânio, né? Ainda que seja uma questão mais de macroeconomia, mas eu gostaria de escutar a opinião de vocês dois. Ele fala de taxa de juros, né, para serviços, né, aquele que te perguntou. Aumento da taxa de juros pode prejudicar a recuperação de serviços? Primeiro, tem que abrir os serviços, né? Tá? O serviço não está funcionando. Então, shopping, cinema, restaurante, toda essa parte de serviço, hotéis, tudo está parado, né? Então, antes de a taxa de juros prejudicar os serviços, eu tenho que abrir os serviços, né? Eu diria que o que mais prejudica os serviços é a falta de vacina, né? Porque você tem que abrir ele, né? Tá? Para isso. Tem que ter o consumo. Eu gosto de dar um exemplo, né? Agora domingo vai ter Páscoa, né? Na semana que vem. Né? Vai ter Páscoa, vai ter essas questões domingo que vem. Só, Santa Felicidade, na Páscoa, você não consegue nem entrar lá. O Jackson mora lá, ele sabe. Faz fila para entrar lá, nos restaurantes, né? Esse final de semana agora vai estar vazio. Olha o impacto
da falta de vacina ou da falta de uma programação, né? Então, para mim, no meu ponto de vista, o que mais prejudica foi a falta de planejamento com vacina, né? Veja o prejuízo, o desemprego que vai ocorrer. O restaurante fechado, lá sábado e domingo, não tem o que fazer, vai ter demissão, né? Então, eu só dei o exemplo de uma região de Curitiba, só a pequena região, né? Ponha isso para o Paraná como um todo. Então, o que poderia ser feito? Um planejamento de vacina. Esse que tem que acontecer. Planejamento rápido, vacina rápido, né? Isso não foi feito, isso está atrasado. Aí você pode melhorar a parte de serviço. Serviço tem que aglomerar, tem aglomeração. E como que se faz isso sem vacina? Tá, então, o senhor viu, comenta. Você quer comentar, professor Evânio? Sim, eu gostaria de comentar, né? A gente vai ter uma trajetória de ampliação da taxa de juros, né? Já foi colocada que a próxima reunião do Copom deve subir a taxa de juros em mais 0,75, ela vai chegar a 3,5, e o mercado projeta uma inflação. A inflação dos últimos 12 meses, encerrado no dia 15 de março, chegou a 5,52%, ou seja, a gente estourou o teto da meta, né? Aquela história da meta, tal, a gente rompeu o teto da meta, né? Tem a meta de 3,75, tem uma margem de tolerância até 5,5, a gente rompeu. O aumento da taxa de juros se mostra, nesse caso, necessário para você ajustar a inflação novamente à meta. Ela acaba sendo prejudicial para uma série de atividades, para as pessoas mais endividadas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, as taxas de juros continuam negativas no país dentro do cenário passado. A gente tem que ver no cenário futuro. Se a taxa de juros chegar a 5% e a inflação reduzir para os patamares esperados aí de 3,75%, 4%, eu acho pouco provável, eu acho que vai ultrapassar isso. Mesmo assim, a gente vai ter taxas muito pequenas, taxas reais de 1,5% no Brasil, ainda é muito pequeno. A gente sabe que essa taxa não é a taxa de ponta para grande parte das pessoas que vão tomar crediário, né? Então, uma taxa ainda pequena, ela incentiva investimentos, mas numa situação de paralisação de atividades, os investimentos são postergados. Ninguém está investindo agora pesadamente, né? Quem tem recurso está investindo em imóveis, está investindo em ações, não está investindo em formação bruta de capital fixo, né? A não ser que invista no seu negócio para que ele possa ter um atendimento online, um atendimento digital. Nessa área, sim, estão acontecendo investimentos importantes na digitalização dos negócios, né, para atendimento online, na área de saúde, na área de fisiculturismo e assim por diante, né? Eu vou passar uma questão ao Evânio sobre o fechamento das empresas automobilísticas, das montadoras de autopeças que estão localizadas no estado. Como é que essa falta de insumos tem afetado essas empresas? Bom, nós sabemos que a atividade automotiva aqui no estado do Paraná, ela é a segunda principal atividade industrial do estado, né? Do setor de alimentos e tem a atividade industrial. Essa crise que tem afetado a atividade industrial, não só aqui no estado, mas no Brasil, mas ela é mundial, né? E ela está afetando todo o comportamento e o dinamismo da cadeia produtiva. No caso, aí, o setor de autopeças, enfim, as dificuldades de fornecimento, né? De abastecer as necessidades das linhas de produção das montadoras, isso tem comprometido um pouco, né, a recuperação da atividade econômica. Apesar de que, né, se a gente olhar os dados de janeiro, aí, que foram divulgados pela produção industrial, né, do IBGE, mostrou já uma recuperação mais forte, né, do setor automotivo aqui no estado do Paraná. Então, isso é um ponto importante a ser dito. Agora, tão logo se resolva, né, essas necessidades, né, de fornecimento de peças e autopeças para o setor automotivo, a gente acredita que, tão logo, a atividade tende a voltar à sua normalidade numa velocidade mais rápida possível, né? E contribuindo para a recuperação, né, da atividade industrial como um todo aqui no estado. Ok, muito obrigado. Uma questão do João Pedro Novelino ao professor Jackson. Se ele poderia comentar sobre a possível alta da criminalidade com esse aumento do desemprego. Bom, não há dúvida
né, que esse aumento do desemprego que a gente está assistindo, e não é de agora, né? A gente vem desde 2015, ali, né, depois do segundo mandato da Dilma e do impeachment, a gente entra numa recessão, ali a situação começa a agravar, na minha opinião, e não melhorou mais. Então, não é de agora um desemprego alto e o aumento da pobreza. É, na verdade, desde a Dilma. Né? Pegando os dados, fica isso muito claro. Qual é o problema do aumento do desemprego e o aumento da pobreza? É que a pobreza, ela gera dois filhos, né? Um deles é a miséria, que é diferente, né? Pobreza é um status, miséria é muito pior. Miséria é as pessoas que estão aí na rua abrindo lata de lixo para procurar comida. Isso cresceu muito, por exemplo, aqui em Curitiba, né? Cresceu muito mesmo. E o segundo filho é a violência urbana, né? Aquela violência banal que o bandido ali mal sabe usar uma arma, vai assaltar uma panificadora, fica nervoso, mata a moça do caixa porque ela demorou para dar o dinheiro, por exemplo. Então, esse é, sem dúvida, o grande problema. Como você mitigar isso? São políticas, né, Veridiano, de longo prazo. Políticas para reverter isso. Primeiro, melhorar o cenário de negócios, melhorar o cenário econômico com a volta do crescimento econômico. E essa volta do crescimento econômico, você postular políticas públicas, sem dúvida nenhuma, para a mitigação da pobreza e, consequentemente, da violência urbana, mas não tem alternativa. Aumentou a pobreza, consequentemente, dois filhos cruéis surgem, né? Como eu já mencionei, essa miséria uma miséria mais africana, né? Uma miséria mais africana, e a violência urbana com mortes fúteis demais. E claro, né? Se você pega algumas regiões aí sob o domínio do tráfico de drogas, e a gente está assistindo uma briga muito de dois cachorros bem grandes aqui a nível de Brasil, né? A gente tem dois grupos que são, digamos assim, comandam o crime organizado e desorganizado aqui na nossa nação, o PCC e o Comando Vermelho, que você vê as brigas desde presídio até na rua, né? E você precisa ter políticas também de reverter essa situação, porque boa parte das pessoas que não tem alternativa, né, para um emprego, para uma carreira na educação e no mercado de trabalho, acabam sendo aí, né, sequestradas, captadas por estes grandes grupos para formar os seus exércitos. Como eles estão em guerra há bastante tempo e essa guerra vem se intensificando, mais soldados são importantes para eles, né? Entretanto, para nós, são jovens que têm uma expectativa de vida de 22, 23 anos, lamentavelmente. Então, tem que voltar a crescer. O crescimento econômico sozinho resolve? Não resolve muita coisa. Né? Então, tem que voltar a crescer, tem que gerar oportunidade de emprego e, sim, uma política pública para combate à pobreza, à miséria no nosso país. Eu vou completar um pouquinho essa questão sobre que o JP Novelino colocou, uma vez que o Jackson levou para essa questão da pobreza e da miséria. Só para a gente ter uma ideia, no cadastro único do governo federal, um cadastro que as pessoas recebem para receber Bolsa Família, receber benefícios de prestação continuada, receber auxílios, né, não só financeiros, mas pode ser muitas vezes em termos de serviço, etc. Aqui no Paraná, existiam, no final de 2019, 300 mil pessoas miseráveis. Em setembro de 2020, o último dado disponível, esse número aumentou para 330 mil, 30 mil pessoas miseráveis a mais. Né? Em Curitiba, né, isso está distribuído no Paraná inteiro. Curitiba concentra 10% dessa população. Curitiba, município, né, seguida por Londrina, com 24 mil pessoas miseráveis. Usando o critério de miserabilidade, que é 1,9 dólares dia, de acordo com a OCDE, de acordo com a ONU. Né? Só para a gente ter uma ideia, grande parte dessa miséria, que poderia ter caído mais, ela não foi pior por causa do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial, no estado do Paraná, ele representou
13 bilhões de reais de benefícios distribuídos em 2020 no Estado. Atingiu 30% da população de maneira direta, né? Só para ter uma ideia, o impacto no PIB, né? Existe uma estimativa do impacto, isso foi de 3,3%. Ou seja, a queda no PIB do Paraná poderia ser muito pior se não fosse o auxílio emergencial, né? Houve uma quantidade de trabalhadores que tiveram seus empregos preservados pelas compras geradas por esse auxílio emergencial. 170 mil empregos estima. Isso foi em 2020. 2021 não tem auxílio emergencial. O auxílio emergencial é muito menor, né? O que foi pago em um mês, quando o auxílio emergencial era 600, é mais do que vai ser distribuído esse ano, né, pela legislação atual, né? Então, só alguns dados aí para colocar. Eu vou colocar uma questão aqui para o professor Luiz. A questão é do José Veridiano. Eu estava preocupado que o José Veridiano não tinha perguntado ainda. As empresas pegaram ajudas financeiras, empréstimos e até as prorrogações de impostos sem que haja algum retorno esperado para cumprir esses pagamentos. Qual a influência negativa na vida dessas empresas, em especial na economia desse endividamento? Boa tarde, José. Tudo bem por aí? Tudo certo? Assim, pegando um pouquinho o gancho aqui da tua pergunta, é complicado que as empresas vão ter que rolar isso, né? Então, se elas foram prorrogando impostos, né, esperando que a pandemia terminasse, elas vão ter que prorrogar, né, elas vão ter que levar adiante isso aí, muitas vão quebrar, né? Então, isso vai ser ruim para a economia, né? Eu acho que vai ser muito ruim para a economia, porque essas empresas vão ter que ficar carregando, né, dívidas, elas vão se endividar, né, elas vão ter que prorrogar esses impostos para o futuro. Muitas delas não vão conseguir levar mais adiante, né, dependendo do período que a gente vai ficar patinando durante a pandemia. Então, isso vai ser ruim para a economia, com toda certeza, vai ser ruim porque muitas empresas vão quebrar, né, mais gente vai aumentar o desemprego na economia, né, então a gente tem todo aquele efeito em cadeia, né, então você tem mais desempregados, menos pessoas empreendendo, menos empresas no mercado, mais gente desempregada, aumenta a taxa de desemprego, vai aumentar a violência, então todo aquele efeito em cadeia que a gente já conhece, que a gente vê, isso vai acabar ocorrendo, né? Então, pelo menos é uma opinião minha, não sei o que os demais professores que têm a dizer. Moçada, eu estou acompanhando ali o chat, já começou uma briga política, nada a ver, né? Eventualmente a gente cita um período de governo em cima de uma realidade baseada em indicadores econômicos, né? Não é um posicionamento ideológico contra ou a favor de um governo. A gente analisa fatos econômicos, dados econômicos, política econômica, né? Bem, independente disso, o nosso horário já está bastante estourado, né? A gente tinha se proposto a terminar às 3h30. Eu agradeço a participação, ainda do ativismo, mas é uma participação muito bacana. Infelizmente, a gente não vai poder responder as respostas do Edu, as respostas da Amanda, que ficaram pendentes, né? Depois a gente busca atendê-los de maneira adequada, em sala, ou até mesmo, né, em outros espaços, outros ambientes. Agradeço a participação, inicialmente, do Evânio Felipe, né, o nosso colega economista, representando aqui a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Agradeço o professor Lucas, o professor Luiz e o professor Ricardo Kureski pela sua participação. Não estão presentes aqui o professor Rodolfo, não está presente aqui também o Frota, né, eles estão em aula nesse momento, né, em cursos na nossa escola. E eu passo a palavra para o encerramento final do professor Jackson. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês nesta nossa webinar da 3ª edição do Boletim de Conjuntura da Economia Paranaense. E já deixo um convite prévio para todos que no final de junho a gente está aqui de volta
lançando a 4ª edição, aí com dados mais consolidados desse início de ano, né? E já fica aqui até o convite de antemão, né, por nosso economista da FIEP, o Evânio, se puder participar, se tiver agenda, será muito bem-vindo novamente. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, obrigado a todos e, infelizmente, nosso tempo já estourou. Ficamos devendo algumas respostas, mas como o professor Wilhelm mencionou, o que a gente conseguir fazer em sala de aula para vocês, a gente responde. Valeu, muito obrigado a todos, um abraço.